Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A CPI mista da Petrobras ouviu nesta quarta-feira a contadora que durante 2 anos fez a contabilidade de empresas de Alberto Youssef. O doleiro foi preso numa investigação de desvio e lavagem de dinheiro. Na CPI mista que investiga o desvio de dinheiro da Petrobras, a contadora negou ter conhecimento de contratos da estatal com empresas de Alberto Youssef, entre elas a GFB. Ela tinha contratos com algumas empreiteiras, direto com empresas públicas que eu me lembre, não. O que existia, deputado, em alguns dos contratos eles citavam obras em plataformas de petróleo. Mas não existia nesses contratos nenhuma referência a alguma obra específica. Meiriposa disse que as empresas de Alberto Youssef emitiam notas frias para empreiteiras. Foram a Mendes Júnior, a Sanco Sider, a Engevix, Paranasa, fez o contrato com a construtora Mendes Júnior. Certo. O dinheiro entrou, mas o serviço não foi prestado. Para a oposição, era assim que funcionava o desvio de dinheiro da Petrobras. Estas notas fiscais eram entregues mediante uma comissão de 14%. Esse dinheiro era devolvido às empreiteiras que faziam os pagamentos a partidos e a políticos. Então é aí que nós temos que agora quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico dessas empreiteiras, exatamente para saber o volume total, para onde foi parar tanto dinheiro e nas mãos de quem. Essas empresas estão sendo objeto de investigação, mas eu acho que a clarificação de tudo vai acontecer quando nós tivermos acesso às delações premiadas, tanto do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, quanto do doleiro Alberto Youssef. Aí sim nós vamos poder estabelecer esses vínculos e, de fato, punir aqueles que eventualmente tenham praticado esse tipo de atitude. A contadora reafirmou o que havia dito no Conselho de Ética da Câmara, que deputados receberam dinheiro de Alberto Youssef. O caso do deputado André Vargas, eu fiz um pagamento para ele que era depois eu vim a saber, excelência, na época eu não soube, mas depois eu vim a saber que era o pagamento do jatinho, que houve o envolvimento dele. Para o deputado Luiz Argolo, alguns pagamentos para familiares dele. O relator da CPMI prometeu indiciar os envolvidos. Se houver parlamentar que tenha algum tipo de envolvimento, que seja comprovada a sua participação, eles serão enviados ao Conselho de Ética, serão enviados ao Ministério Público, ao Tribunal, ao STF, enfim, a todos os órgãos que precisarem ser enviados. Meiriposa disse também que Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, eram amigos. O que eu tenho conhecimento da relação dos dois é que os dois tinham uma relação de amizade e faziam negócios. E que o doleiro gostava de dar presentes. A Paulo Roberto deu um carro. Segundo ele também deu um helicóptero de presente para o deputado Luiz Argolo. A contadora reconheceu que a empresa dela emitiu R$7 milhões em notas frias para o doleiro Alberto Youssef. Para o relator, Meiriposa também precisa ser investigada. Muita coisa passou pela mão dela. Ela contratava, descontratava, ela trocava dinheiro, ela emitia notas fiscais frias, falsas, ela recebia dinheiro, fazia pagamentos, tomava empréstimos. A CPI mista ainda não tem nova reunião marcada. Os 2 deputados que a contadora citou estão sendo investigados pela Câmara. Eles negam as denúncias feitas por ela. Durante o depoimento, Meiriposa também afirmou que Alberto Youssef disse a ela que teve um encontro com o presidente do Senado, Renan Calheiros, no dia 12 de março. Segundo ela, a reunião seria para acertar investimentos do Fundo de Pensão dos Funcionários dos Correios Postais em uma empresa de Youssef. Em nota à imprensa, o senador disse que não conhece a pessoa mencionada como doleiro Alberto Youssef e que só soube da existência dele por meio das informações publicadas nos jornais. Começa hoje às 8h30 da noite a propaganda eleitoral gratuita para os candidatos que disputam o segundo turno das eleições. Os eleitores terão 2 horários no rádio e na TV para conhecer as propostas dos candidatos. No rádio às 7 da manhã e ao meio-dia, e na televisão à 1 da tarde e às 8h30 da noite.
No Distrito Federal e nos 13 estados que terão segundo turno para governador, a propaganda vai ter 40 minutos. Nos estados que escolherão apenas entre os postulantes para a presidência da República, o horário eleitoral terá 20 minutos de duração. O tempo para todos os candidatos é o mesmo, 10 minutos. A propaganda vai até 24 de outubro, 2 dias antes do segundo turno. O Senado agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.